O teu compromisso é ter o sucesso para ser feliz, relaxado, tranquilo. Quando você tem esse compromisso, a vida ganha mais musculatura, ela ganha mais densidade. Muitos adquirem uma casa, um apartamento, tem casas, tem residências, tem camas, mas não dormem. Tem mesa farta, às vezes, mas mendigam pão da alegria, porque criticam demais, apontam falhas. E você sabia que quem critica demais está apto para consertar máquinas? Quem aponta erros excessivamente está apto para conviver com aparelhos, mas não para formar mentes brilhantes. Eu falo que nós temos que mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Passei pelos vales de um estado depressivo e eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar são mais penetrantes do que aquelas que encenam no teatro do rosto. E eu me procurei. Eu comecei a me perguntar por que penso o que penso, por que não controlo meus pensamentos, por que sofro demais, por que sou hipersensível, por que não gerencio minha emoção, por que minha mente é terra de ninguém. E eu comecei a fazer milhares de perguntas. E eu já era tão preocupado em observar a conduta humana e que eu ficava perplexo. Por que uma pessoa, ou pais e filhos, ficam horas diante de uma televisão e um crítico de arte não consegue ficar 10 minutos diante da Mona Lisa no Louvre? Tive a oportunidade de ter alunos que são número 1 do mundo em esporte, ou são celebridades notáveis, só que quando conquista o pódio, ao invés de desfrutar da conquista, parte para uma nova jornada sem contemplar o belo. Aí entra numa insatisfação perigosa, numa jornada perigosa. Então existe uma insatisfação que é inerente ao ser humano, que impulsiona a criatividade. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas existe também um processo altamente doente, onde você se torna escravo de uma ansiedade que nunca é resolvida em determinados momentos. Uma vez eu fiz uma matéria na Forbes americana. Geralmente demora muito tempo quando se faz uma matéria para ser aprovada lá na Forbes em Nova York. Me procuraram, eu aceitei, ela em 15 dias foi publicada. E eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios. Muitos listados na Forbes como os bilionários do mundo mendigam o pão da alegria. Reitero, há muitos mendigos emocionais. O que é um mendigo emocional? Quem precisa de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. E um dos meus alertas, em todos os países que eu sou publicado, é que nós estamos na era dos mendigos emocionais. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos ser escravo das nossas atividades. Fazer tanto e nunca libertar a nossa emoção para desfrutar com mais plenitude as nossas conquistas. E as conquistas não é mais o prazer da conquista, é da eterna jornada para atingir um determinado alvo. Quando você viver como um simples mortal, é você ter um problema com o tédio, com a solidão. Ela não tédio, nem o tédio e a solidão serem duas companheiras que te ajudam você a viver uma vida mais leve, a se interiorizar, a não exigir muito de si. E isso ocorre com a grande maioria das pessoas que têm sucesso porque não entende o programa de gestão da emoção, não entende que o eu, ele tem de conversar com os fantasmas da mente. Por que eu entro nesse frenesi? Por que eu estou sempre procurando algo que eu não tenho? Será que o que eu conquistei não é digno para que eu possa me abraçar, para que eu possa relaxar, ter prazer, para que a nova jornada me encante, mas não substitua aquilo que eu já conquistei? Mas quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Esse é o jogo da vida. Aí eu entendi
que as principais decisões humanas são solitárias. Não pode depender da plateia. Se você depender do apoio dos outros, você não toma decisões importantes na sua vida. Elas são solitárias. E eu comecei a estudar 12 a 14 horas por dia. Então, a primeira ferramenta de gestão da emoção é entender que as principais decisões são solitárias. A segunda, sonhos e disciplina formam um casamento perfeito. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas que obedecem a ordens, autômatas. Você precisa reunir as duas coisas. Estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade entre os primeiros alunos. Mas do segundo para o terceiro ano, como eu disse, eu tive um estado depressivo importante. Aí aprendi a terceira ferramenta, ensinando para elas como eu escrevo nos meus livros, eu me abro discutindo meus livros. O que está por detrás do psiquiatra? Ou a dor nos constrói ou nos destrói. E não é defensável que a dor, como as pessoas pensam, com o passar do tempo, torna as pessoas sábias. Porque é um biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquiva tudo. Ele arquiva a frustração, arquiva a dor, arquiva a angústia, arquiva o fracasso. E se o eu não aprende a reciclar essa dor, ela não nos constrói. Por isso que na terceira fase da vida, na melhor idade, na fase idosa, há uma tendência a se ter mais depressão, porque as pessoas vão acumulando as suas janelas traumáticas ou killers. Então o eu tende nunca a se curvar à dor. Não sabemos quais nós vamos passar, quais as que você já vai passar. Eu já passei por muitas dores. E essas dores, elas me ajudaram a construir, porque eu não me curvei diante delas, mas procurei escrever capítulos nobilíssimos em meus dias mais tristes. E você quer ver uma dor dramática que nós passamos? O meu irmão é um juiz federal. Esposa pegou o carro, foi passear numa cidade com as duas crianças. No retorno houve um acidente e o carro pegou fogo. E eu perdi, não 2 sobrinhos, eram como meus filhos. Eu os amava profundamente. E o meu irmão perdeu a esposa e as 2 crianças. E eles perderam também. Nós perdemos um amiguinho que estava no carro também. Aí, eu reuni toda a minha família. O mundo desabou. Nada mais importa. Ficamos 1 mês em minha casa. Eu morava no campo, onde eu escrevi minhas obras. E eu falei para eles, a melhor maneira de você resolver, ou pelo menos aliviar a dor da perda, é homenageando quem nós perdemos todos os dias, com o cálice da alegria, e não se deprimindo, se punindo e fazendo 1000 perguntas sem respostas. Mas a tendência do ser humano é quando se perde alguém tão caro, o mundo desaba. E nós não honramos a biografia de quem amamos e quem perdemos. Então, honrar quem perdemos todos os dias, sendo feliz e dando o melhor de nós para que os outros sejam felizes, é uma forma notável de você se reinventar e escrever os capítulos nobres em seus dias mais tristes.